Eu, sinceramente, eu não sei se o jornalista Palmério Doria ainda está vivo. Se ele estiver me ouvindo aqui, ou se alguém conhecê-lo, dá um toque aí para entrar em contato comigo pelo WhatsApp 51 999 45 98 10. 999 45 98 10. Código de área 51. Eu tinha muito interesse em conversar com ele, porque quero fazer uma sugestão, olha aqui, ó. Ele escreveu esse livro aqui, Honoráveis Bandidos. Esse aí é o Sarney. E aí diz assim, um retrato do Brasil na era Sarney. Ele podia fazer agora um novo livro, né? Honoráveis Bandidos, botar a cara do Lula ali em vez de Sarney, né? E um retrato do Brasil na era Lula. Ia ser interessante, hein? Podia começar com o Mensalão, depois no Petrolão, na Lava Jato, no suposto golpe de Estado. E agora aí com o Xandão, hein? Dá um livraço aí. Não sei se não, eu mesmo não vou escrever esse livro aí. Mas é que as coisas não mudaram muito, né? Também desde 1500, eu não sei se mudou alguma coisa desde 1500, né? Olha aqui, ó. Sarney abraçado aqui, adivinha com quem, hein? Já naquela época, hein, quando ele era presidente da República, né? Olha aí, ó. Sua Mona Lisa é, sem sombra de dúvida, uma obra-prima, colega. Mais lisa do que ela, impossível. Agora então, com inteligência artificial, as coisas ficam muito mais fáceis. Até eu fiz uma brincadeira hoje, botei nas redes sociais aí, inteligência artificial, eu cumprimentando o Bolsonaro lá no Palácio do Planalto. Nunca consegui falar com o Bolsonaro pessoalmente, mas agora com inteligência artificial tenho feito isso aí. Se dá uma olhadinha no meu blog, polibiobraga.com.br, vocês vão encontrar alguma coisa interessante, inclusive um vídeo. Esse não fui eu que fiz, por inteligência artificial, está viralizando aí nas redes sociais, mostrando o Bolsonaro escrevendo a carta testamento dessa que foi lida pelo filho dele, né? Ontem, dia 25, pelo Flávio Bolsonaro. É um vídeo interessantíssimo, né? Não sei como é que o Xandão vai usar agora a sua força-tarefa aí para investigar quem é que fez esse vídeo aí, né? O Bolsonaro está impedido de falar, o pessoal está falando por ele, está produzindo inteligência artificial, vídeos com ele falando, ele se movimentando, ele me cumprimentando. Pois bem, mas enfim, voltando ao Palmério Doria, esse livro aqui, Honoráveis Bandidos, hein? Pô, olha, nesses últimos dias agora, os honoráveis bandidos estão botando... aliás, estão botando para quebrar em cima dos honoráveis bandidos, hein? Não tá brincadeira aí. E tudo por conta, principalmente, da mídia tradicional, hein? Surpresa, hein? Mídia tradicional, vejam só. Não são as redes sociais, não. Quem está caindo de pau em cima do Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli, o Gilmar Mendes, de todo esse pessoal do Supremo Tribunal Federal, mas com ênfase, claro, no Alexandre de Moraes, é o Globo, o Estadão, a Folha de São Paulo, a Veja, a CNN, a RBS aqui de Porto Alegre. Faz 4 dias aí que eu venho acompanhando todo o desenrolar desse caso aí, da denúncia que começou com a jornalista Malu Gaspar, do Globo, há 4 dias atrás, quando ela passou a informação de que o ministro Alexandre de Moraes entrou em contato com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para apelar pela sobrevivência do Banco Master. Até aí já estava tudo errado, né? Era advocacia administrativa pura e simples, né? Mas pior de tudo, como registrou a Malu Gaspar, é que a mulher do Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi de Moraes, tem um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master, que foi agora, e o
maridão estava lá no Banco Central tentando salvar o Banco Master. Claro, né? A mulher está recebendo 3 milhões e 600 mil por mês. Né? Pois olha, o ministro tirou uma nota muito lacônica, tentando se explicar depois dessa denúncia da jornalista do Globo, né? Da Malu Gaspar, uma nota de 4, 5 linhas, assim, bem anódina. Não explicava nada, no rigor. Aí a reação foi muito ruim, ele veio com uma segunda nota, aí foi um pouco mais longe, mas também não explicou o caso do Banco Master. Ele se limitou a dizer que falou, sim, com o presidente do Banco Central, que chamou, aliás, no gabinete dele, o presidente do Banco Central, e até os donos de alguns outros bancos, o BTG, o Itaú, o Banco do Brasil, o Banco Central, não, o Banco Central, como eu disse, mas queria tratar da questão da lei Magnitsky, né? Que tinha as consequências da lei Magnitsky para os negócios dele e da família dele. Ficou nisso aí, mas nem tocou no caso do Master, né? Nem falou. Só disse que tinha falado a respeito disso aí. Sabe? É como se alguém me perguntasse, Políbio, você está gravando um vídeo aí? E eu respondesse assim, olha, na verdade eu estou sentado nessa cadeira aqui diante do monitor. Explica tudo, mas não explica nada, né? E ele tirou uma terceira nota. Também não... Aí ele foi até um pouco mais adiante. Ele só disse que a mulher dele, a Viviane, não estava atuando no caso da liquidação do Banco Master pelo Banco Central. Ficou só nisso aí. Não explicou o contrato dela de 129 milhões, os 3 milhões e 600 que ela recebe por mês, e se ele de fato falou ou não falou a favor do Banco Master com o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central também tirou uma nota, 2 notas muito anódinas, assim, também não disse coisa com coisa. O fato é que ninguém está comprando esse peixe aí como eles estão vendendo, não. Eu há pouco estava lendo a Malu Gaspar, de novo, que foi quem fez a primeira denúncia. Ela ficou 2 dias seguintes aí trabalhando, futricando em cima disso aí. Mas hoje ela parece que meio que se despediu do assunto, porque disse, olha, eu acho que eu já fiz o que eu tinha que fazer, e meio que dizendo assim, agora é com vocês aí, sabe? Meio que nem o Trump, assim, olha, eu estou retirando a Magnitsky aí, estou retirando esses tarifaços aí, eu fiz o que podia fazer, vocês que façam o que tem que fazer, vocês não fizeram até agora, façam, né? Não vão querer o quê? Que eu invada o Brasil? A Malu Gaspar disse, mas olha, eu já dei todos os detalhes. Eu disse e reafirmei que o Alexandre de Moraes falou 6 vezes com o presidente do Banco Central, que fez advocacia administrativa junto a ele para defender os interesses do cliente da mulher dele, daquele contrato de 129 milhões. Dei os detalhes de tudo isso aí. O que vocês querem que eu diga mais o quê? É tudo que eu sei. E eu passei com toda a responsabilidade minha e do jornal, da Rede Globo de televisão. Né? E mais outras pessoas também acabaram falando nisso aí, o Merval Pereira, enfim, a Folha de São Paulo, o Estadão, outros deram continuidade. E o fato é o seguinte, eu estou publicando, inclusive, no meu blog, polibiobraga.com.br, aqui uma análise do jornalista Cláudio Dantas, que é um dos jornalistas mais bem articulados do Brasil atualmente, e ele conta ali, vocês podem ir no meu blog, polibiobraga.com.br, que está ali o texto dele. Ele conta mais detalhes ali, como é que pode ter vazado essa história, né? Porque tem uma história aí de que quem passou essa informação para o Malu Gaspar foi o André Esteves, do BTG. Na segunda nota do Moraes, ele fala que o presidente do BTG esteve com ele. O pessoal mais ligado à esquerda, mais especificamente ao site Fórum, veio com a história de que quem vazou isso aí foi a BTG, incomodada com a concorrência do Banco Master. Que o André Esteves é que estaria por trás disso aí. Eu me lembrei assim de imediato que lá no BTG, um dos sócios do André Esteves é o Nelson Jobim, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro da Defesa, um homem bem articulado, né?
politicamente, de modo que eu estou convencido de que essa questão não tem a ver apenas com a relação financeira com a banca. Não é só isso. Isso aí tem algo de mais aí, tem algo de podre aí no reino da Dinamarca e também na área política. Não tenho dúvida disso. Eu já disse para vocês que suponho que o sistema está querendo se desvencilhar do Alexandre de Moraes. Ele já cumpriu o papel dele, papel que lhe foi atribuído aí pelo sistema, que era de chegar até as raias de prender o Bolsonaro, e que agora é hora de... Olha, ou cala ou vai embora. Né? Ele não... Pelo jeito ele gostou da coisa, né? Mas ele está sendo atacado agora, né? E está na cara que é pelo sistema. Né? Todo mundo acha, inclusive eu, de que tem atrás disso aí, inclusive aquele acordão do Trump com o Lula, né? Um acordão que não envolve só terras raras, mas inclusive o compromisso de calar o Alexandre de Moraes. É um jogo político também aí, o próprio Cláudio Dantas fala isso, de que o Moraes estaria aí num esquemão com o Michel Temer, que foi o padrinho dele na nomeação para o Supremo, uma jogada para apoiar o Tarcísio, né? Que teria incomodado o Lula e o petismo aí duplamente, né? Por fim, eu quero registrar aqui também uma nota que foi dada ainda há pouco pela Mônica Bergamo, né, que é uma jornalista da Folha de São Paulo. Ela falou há pouco para a Band News e ela passou uma informação assim que é meio que estarrecedora, né? Ou seja, ela disse o seguinte, que o Daniel Vorcaro, que esteve preso e foi solto e está com tornozeleira eletrônica e vai no dia 30 para uma cariação com um diretor de fiscalização do Banco Central e o diretor do Banco Regional de Brasília, diante do Dias Toffoli, né? Uma cariação inédita. A própria PGR foi contra, a Polícia Federal é contra, está todo mundo contra, ninguém está entendendo isso direito. Mas a Mônica Bergamo diz o seguinte, e eu concluo aqui esse comentário de hoje, dia 26, sexta-feira, são 6 horas da tarde. Ela diz o seguinte, olha, o Daniel, e ela é muito bem informada, hein? Principalmente nas hostes lulopetistas. Ela diz, olha, o Daniel Vorcaro tem confidenciado para pessoas que lhe são conhecidas aí que ele não vai para a forca sozinho. E que se ele não for para a forca sozinho, metade de Brasília vai junto com ele, com ênfase para o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aí diante de uma crise não apenas política, mas inclusive uma crise política de caráter institucional, de dimensões oceânicas, né? Quem viver, verá, né? Mas que está na hora de uma delação premiada aí. Quem sabe a Polícia Federal consegue tirar uma delação premiada aí do Daniel Vorcaro, hein? A República cai.